Fala galera, como eu falei esses dias, esse é um dos primeiros vídeos baseados no livro Descolonizar o Imaginário. A intenção aqui é falar algumas questões abordadas no livro para incentivar vocês a lerem ele. Então vamos lá. Uma das questões muito abordadas é o extrativismo, neoextrativismo e pós-extrativismo, que eu vou tentar falar aqui de uma forma mais básica. Vamos lá então. Extrativismo. O extrativismo é uma modalidade de capital, de acumulação de capital, que começou a ser forjada com a colonização da América, da África e da Ásia. Ela, obviamente, é determinada pelas metrópoles e são atividades que removem grandes volumes de recursos naturais não processados, que se destinam exclusivamente para exportação. Não se restringe só a minerais e petróleo, mas também extrativismo agrário, florestal e pesqueiro. Normalmente as taxas de extração são mais altas que as taxas de renovação da natureza, perdendo seu caráter de renovável. O extrativismo é uma constante na vida econômica, social e política nos países do sul global. O extrativismo desenvolve um modelo econômico voltado somente para isso, deteriorando a produção de bens industrializáveis e comerciáveis. O excesso de oferta para tentar compensar a queda dos preços acaba beneficiando somente os países industrializados. Esse processo é chamado de crescimento empobrecedor. Em muitos casos, os executivos e advogados das empresas extrativistas ocupam cargos no governo que facilitam então as políticas e reformas a seu favor. A consequência é que o Estado fica alheio a essas ações, gerando uma gestão desorganizada que propicia um ambiente nada saudável, violento e marginal. Aí outro conceito é o neoextrativismo. Na América Latina, nas últimas 2 décadas, vivemos o que a gente chama de Primavera Rosa, onde vários países tiveram governos progressistas que tentaram fazer algumas mudanças nas modalidades de extrativismo, pensando em atender às demandas sociais. Nessa modalidade, o Estado capta ou tenta captar uma proporção do lucro gerado pelo extrativismo, usando para financiar então programas sociais que acabam tendo uma certa legitimidade social também. Só que o combate à pobreza fica dependente do extrativismo. Em todos os países latinos, inclusive no Brasil, houve uma relativa melhora na vida de segmentos ditos marginalizados devido às crescentes receitas petrolíferas e mineradoras. Como no passado, o maior benefício econômico é destinado aos países industrializados, importadores de natureza. Enquanto isso, os países explorados ficam com um pouquinho dessa receita, mas ficam com todos os prejuízos ambientais e sociais. Se a gente colocar na balança os impactos ambientais, sociais e produtivos causados, por exemplo, pela usina de Belo Monte ou pelas as mineradoras de Brumadinho e Mariana, os benefícios econômicos desaparecem. Belo Monte é um assunto que eu vou tratar com exclusividade em outro momento. Mas no caso das mineradoras, além da morte dos rios inteiros e de toda uma reação em cadeia, houve mortes de pessoas. E a morte de pessoas não tem investimento que cobre. O livro depois traz o seguinte questionamento. A solução seria deixar de explorar os recursos naturais? A solução que eles colocam é a transição para uma economia pós-extrativista, que é uma tarefa bem difícil, que exigiria o decrescimento econômico do norte global, visto que eles se beneficiam com o extrativismo, e a potencialização de atividades sustentáveis, como o turismo, a agroecologia e o conhecimento e a tecnologia, diversificando então a economia para não ficar tão dependente do extrativismo e gerando assim emprego e independência dos países industrializados. Através da educação também, principalmente a educação ambiental, se traria o conceito de desmercantilização da natureza, porque hoje a gente tem a noção de que a natureza é mercantilizada. A gente aprende que tudo que a gente descobre na natureza deve ser usado para desenvolver algum produto e ganhar dinheiro em cima disso. Então, se for dividir as fases do extrativismo, pós-extrativista, seria o extrativismo depredador, depois viria o extrativismo sensato, onde as leis ambientais seriam cumpridas à risca e o Estado seria, a fiscalização seria bem efetiva. Depois viria o extrativismo indispensável, onde os empreendimentos seriam só os essenciais para atender às necessidades nacionais e regionais, assegurando a qualidade de vida das pessoas no campo da sustentabilidade. Por exemplo, uma proposta do governo equatoriano em 2007, que foi de não explorar o petróleo no Parque Nacional de Azuni,
onde se encontravam reservas estimadas em 900 milhões de barris de petróleo. O motivo foi combater as mudanças climáticas, proteger a biodiversidade e apoiar os povos indígenas que viviam lá. Esses povos, né, são povos originários que vivem em isolamento voluntário sem ter contato com outras culturas. E aí, já se empolgou para ler o livro?